Existe um movimento silencioso acontecendo. E quando vier à tona, pode mudar completamente o futuro do ataque rubro-negro. Fala, torcedor rubro-negro. Seja bem-vindo ao canal Notícias do Mengão Oficial. O canal que respira Flamengo 24 horas por dia. Hoje a gente traz uma informação inacreditável. Daquelas que chegam como um sussurro nos bastidores, mas que tem força de bomba para explodir no futebol brasileiro. E olha, fique até o final, porque o que você vai ouvir pode ser um divisor de águas. Nos bastidores, um movimento estratégico começou a ganhar força. E segundo fontes que circulam longe dos holofotes, nada foi por acaso. Existe um plano, existe um recado sendo enviado, e o alvo pode surpreender muita gente. O nome que começa a ecoar nos corredores do mercado é o de Igor Jesus, atacante que hoje defende o Nottingham Forest e que pode estar no centro de uma negociação histórica com o Flamengo pensando já em 2026. Segundo informações que surgiram de forma quase secreta, o clube inglês estaria disposto a negociar, mas com uma condição pesada. Um valor que chama atenção e mostra o tamanho da operação. Cerca de 217 milhões de reais no negócio. Um número que não aparece por acaso. Um número que mostra o tamanho da revolução que pode estar sendo desenhada. E quando a gente começa a juntar as peças, tudo parece fazer sentido. O Flamengo vem analisando o mercado com calma, observando cada detalhe, estudando cenários, como se estivesse preparando algo grande, algo que ninguém esperava. Igor Jesus surge como um perfil que encaixa nesse projeto. Jovem, forte, com presença de área e potencial de crescimento. Características que nos bastidores são vistas como ideais para um novo ciclo no ataque. Mas calma, porque essa história fica ainda mais intensa. Antes de continuar, já deixa o like e se inscreve no canal, porque só aqui, no Notícias do Mengão Oficial, você acompanha tudo o que acontece nos bastidores do Mengão em primeira mão. Porque existe um detalhe nessa possível negociação que pode mudar completamente o rumo dessa história. E envolve estratégia, timing e um plano que pode estar sendo desenhado há meses. E quando esse detalhe veio à tona, muita gente dentro do futebol ficou em silêncio. Na sequência, a gente vai entender qual é o verdadeiro objetivo por trás desse movimento. E por que essa possível chegada pode ser considerada uma das mais impactantes dos últimos anos. Fica comigo! Porque a parte mais forte dessa revelação vem agora. Nos bastidores, o que mais chama atenção não é apenas o valor, mas o silêncio, um silêncio que costuma acompanhar grandes negociações, aquelas que são tratadas longe das câmeras, longe dos microfones, onde cada detalhe é calculado como um verdadeiro jogo de xadrez. Fontes próximas ao mercado indicam que o Flamengo não vê essa possível contratação apenas como mais um reforço, mas como parte de um movimento maior, quase secreto, que visa reposicionar o ataque para um novo ciclo competitivo. E é aqui que a história começa a ganhar contornos ainda mais intrigantes. Existe a percepção de que o clube quer um nome capaz de chegar com impacto imediato, mas também com margem de crescimento. Alguém que possa se transformar em protagonista dentro de um projeto esportivo ambicioso. E é justamente por isso que o nome ganha força nos corredores da Gávea. O que se comenta é que o departamento de futebol vem monitorando cada passo, cada jogo, cada detalhe físico e técnico, como se estivesse preparando o terreno para algo histórico. E quando a gente olha para o cenário, tudo indica que existe um timing sendo respeitado, um momento certo para avançar, negociar e tentar reduzir um valor considerado astronômico, porque ninguém entra em uma operação desse tamanho sem ter uma estratégia muito bem definida. Esse possível movimento é visto internamente como uma aposta de alto nível, um risco calculado
que pode representar uma verdadeira revolução no elenco. Mas existe um ponto que aumenta ainda mais o clima de suspense. Pessoas ligadas ao mercado afirmam que outros clubes observam a situação à distância, o que pode transformar essa história em uma disputa silenciosa. E quando isso acontece, cada passo precisa ser preciso. Cada decisão precisa ser fria. Nada foi por acaso até aqui. E quanto mais o tempo passa, mais cresce a sensação de que algo grande está sendo preparado para os próximos meses. Algo que pode mudar a forma como o ataque será montado pensando no futuro. Só que tem um detalhe final que pode ser decisivo e que explica por que essa negociação é tratada com tanto cuidado e discrição. Porque existe um fator interno, um planejamento esportivo e financeiro, que precisa encaixar perfeitamente para que esse movimento saia do campo das ideias e vire realidade. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora, na parte final dessa história, que pode mexer com toda a nação. E é justamente aqui que a história chega no ponto mais sensível. Porque quando falamos de uma possível chegada de Igor Jesus ao Flamengo, não estamos falando apenas de números ou de mercado. Estamos falando de um movimento que pode ser um verdadeiro divisor de águas dentro do planejamento para 2026. Nos bastidores, o que se comenta é que o clube estuda todos os cenários possíveis para que a operação faça sentido não só esportivamente, mas também financeiramente. Existe um cuidado extremo para que cada passo seja dado no momento certo, porque negociações desse porte exigem precisão quase cirúrgica. A sensação que fica é que existe algo sendo preparado com calma, como se cada detalhe estivesse sendo alinhado longe dos holofotes, esperando apenas o momento ideal para avançar de forma mais concreta. E quando a gente conecta todas as peças, o interesse, o monitoramento constante, o planejamento para o futuro e a busca por um nome de peso, fica difícil não enxergar que esse pode ser um movimento estratégico, pensado para elevar o nível competitivo do elenco. Mas como toda grande negociação, existe o fator tempo, existe o jogo de paciência, existe a necessidade de alinhar interesses, valores e expectativas para que algo dessa magnitude realmente aconteça. O que sabemos até aqui é que o nome segue forte nos corredores, sendo tratado com atenção máxima como uma possibilidade real dentro de um cenário que pode se desenrolar nos próximos meses. E se esse movimento se confirmar, pode marcar o início de uma nova fase. Uma fase que muitos consideram capaz de mudar o patamar ofensivo do time e abrir caminho para um ciclo ainda mais ambicioso. Agora, eu quero saber de você. Você acredita que essa possível chegada seria uma revolução no ataque? Vale o investimento ou é um risco alto demais? Comenta aqui embaixo, porque a sua opinião é fundamental para a gente continuar trazendo tudo que rola nos bastidores. Se você chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal Notícias do Mengão Oficial e ativa as notificações, porque a qualquer momento uma nova bomba pode surgir e você vai ficar sabendo primeiro aqui.